Olá, aqui é o professor John Linux e nessa videoaula eu vou falar do modelo OSI, mais especificamente do modelo RM-OSI da ISO, modelo de referência aberto para a interconexão de sistemas. É um documento que visa a padronização da interconexão de sistemas de comunicação. Esse modelo ele foi criado baseado em 7 camadas, que são a camada de aplicação, a camada de apresentação, seção, camada de transporte, de rede, camada de enlace e a camada física. E nós iremos ver agora o que determina esse modelo em cada uma dessas camadas. Então a camada física, a camada dos bits, fornece as características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimento para ativar, manter e desativar conexões físicas para a transmissão de dados entre máquinas na camada superior, que no nosso caso é a camada de enlace. Então, essa camada tenta determinar as características que são necessárias para uma interconexão física. A unidade da camada física denomina-se bits. Ao projetista desse modelo, desse sistema, cabe a estruturação física. Dizer quantos milissegundos dura um bit, se o envio ou recebimento dos bits será no mesmo sentido, em sentidos opostos, se será full duplex ou half duplex, se serial ou paralelo, um bit ou um conjunto de bits ao mesmo tempo. Cabe ainda ao projetista determinar como a conexão deve ser feita ou desfeita. Aqui trata da parte física da conexão, quantos pinos o conector de rede deve possuir, bem como os detalhes elétricos. Aqui não deve existir preocupação com o significado dos bits. Também não deve ser tratado dos problemas de erro de transmissão. Então a camada física é isso. Ela procura determinar a parte física, como deve ser a parte física do sistema de interconexão. E o projetista é que vai implementá-la. Camada de enlace tem como objetivo detectar erros e opcionalmente corrigi-los. Então veja que os erros não são tratados na camada física. Os erros da camada física são tratados aqui na camada de enlace. Esse nível converte um canal de transmissão não confiável em um canal confiável para uso na camada de rede. Aqui ocorre a passão de cadeias de bits em quadros ou frame, cada um com alguma forma de redundância para correção de erros. Então observe que os bits são enviados sequencialmente ou paralelamente lá na camada física, que são enviados na camada física, aqueles que são particionados em grupos, em quadros, chamados de quadros ou frame. E é nessa camada que se tenta adicionar alguma redundância, um bit de redundância, para detectar esses erros. Portanto, nessa camada é possível criar os quadros, além de reconhecer os limites do quadro, com adição de bit de redundância, para a detecção de erro. Ocasionalmente esses erros podem ser corrigidos. Aqui também ocorre o controle de fluxo de dados, para evitar o quê? Que seja enviado mais dados do que um receptor pode receber. Essa camada fornece ao nível superior uma independência quanto ao chaveamento e ao roteamento. Portanto, temos serviço de datagrama e serviço de circuito virtual. A camada de rede já prepara esses pacotes para a camada de transporte, já se preocupa com o chaveamento e o roteamento. Usa o serviço de datagrama e o circuito virtual. E qual é a diferença de um para o outro? Então a camada de rede prepara os pacotes para a camada de transporte, a camada superior. Serve de datagrama, é não orientado à conexão. Então lá na camada de transporte, você vai usar o protocolo UDP. Cada pacote não tem relação de passado ou futuro com outros pacotes. Então aqui os pacotes são independentes. E para isso, eles devem carregar um endereço de destino. Então os pacotes são lançados na rede apenas com o endereço de destino. E toda vez que chegar
a um roteador, é feito um cálculo para enviar esse pacote por um nó da rede, ou seja, aqui os pacotes são enviados aleatoriamente, apenas com endereço de destino. Não é criada aqui uma conexão, uma pré-conexão, ou seja, os pacotes são enviados um independente do outro, apenas com endereço de destino, e o cálculo de chegada é determinado a cada roteamento. É feito um cálculo enviado por um nó na rede. Diferente do serviço de circuito virtual. Aqui lá na camada de transporte, você vai usar o protocolo TCP. E veja o que acontece aqui. O serviço orientado à conexão, nesse caso, é necessário o envio de um pacote de dados para o estabelecimento da conexão. Então aqui a conexão é fechada. Depois da conexão fechada, é que se inicia a comunicação. A cada conexão é dado um número correspondente ao circuito para uso pelos pacotes subsequentes com o mesmo destino. Veja que os pacotes aqui eles estão interligados um ao outro. Ou seja, os pacotes não são independentes. Temos ainda o controle de sequência fim-a-fim e a recuperação de erros fim-a-fim. Então, no serviço de circuito virtual é fechada a conexão e cada pacote é dado um número correspondente para uso pelo pacote subsequente com o mesmo destino, ou seja, eles não deveriam se perder ou chegar em ordem diferente da determinada aqui no circuito virtual. Camada de transporte, segmentos. O nível de rede não garante que os pacotes cheguem ao seu destino e pacotes podem ser perdidos, podendo ainda chegar fora de ordem. Evidente, se você estiver utilizando aí o datagrama, você sabe que toda vez que pacotes chegam a um roteador, um novo cálculo para o caminho desse pacote é feito. E isso pode ocorrer que os pacotes cheguem fora de ordem aqui na camada de transporte, além de alguns pacotes se perderem pelo caminho. Então quem vai garantir a organização e a chegada desses pacotes é a camada de transporte. Então é esse nível que garante uma comunicação fim a fim. Também são usados alguns métodos aqui nessa camada, como por exemplo a multiplexação, que são várias conexões de transporte compartilhando o mesmo canal. Isso vai aumentar a vazão. O sprint é uma outra técnica, uma conexão de transporte ligada a várias conexões de rede. Então nós temos aí a multiplexação e o sprint vai aumentar a vazão de pacotes. Camada de seção, aqui nós já temos o dado. A camada de seção, a camada de apresentação e a camada de aplicação são como uma só, uma é um complemento da outra. Oferece um mecanismo que permite estruturar os circuitos oferecidos pelo nível de transporte. Então aqui você vai ter o gerenciamento de toque, que é fazer uma comunicação half duplex e um circuito full duplex. Controle de diálogo e gerenciamento de atividades. Na camada de apresentação de dados, também trabalha com dados, transformações adequadas nos dados antes do seu envio à camada superior, que no caso é a camada de aplicação, ocorrem. Transformações como compressão de texto e criptografia. E aí, finalmente, a camada de aplicação, que é a camada mais próxima do usuário, responsável pelos serviços de gerenciamento de mecanismo para suportar a construção de aplicações distribuídas. Serviços de gerenciamento específicos como File Transfer Access and Management e o DS, Direct Service, e etc. Então, como a gente acabou de ver, nós temos aí um modelo OSI, que é um modelo documental, né? Um modelo teórico, um roteiro que deve ser seguido pelo projetista. E do lado direito aqui nós temos o modelo da pilha TCP/IP, que é um modelo de fato. Se você observar aí, existe uma relação muito próxima entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP, que é o modelo de fato. Então aqui nós temos o que? As camadas de elasticidade física são substituídas aqui pela camada de interface de rede no modelo TCP/IP.
Aí você tem as camadas de rede, de transporte. Essas três camadas, que é a de seção, apresentação e aplicação, são representadas no modelo TCP apenas por uma, né? Então, esses dois modelos praticamente se complementam, sendo que existe uma diferença. O modelo OSI é um modelo teórico, documental, que visava a padronização. E esse modelo TCP é um modelo prático e, portanto, é um modelo que é seguido até hoje. Então nós temos aí, mais uma vez, a relação entre o modelo OSI, o TCP/IP e os protocolos que são usados, né? Ethernet, CMP. Então veja aí a camada de transporte com o DP e TCP, né? As camadas de aplicação, FTP, HTTP, DNS, SMTP, Telnet, SSH. Então observe que a camada de aplicação é a camada do usuário, né?